Pessoal, só tô esperando o Bruno entrar aqui pra gente se apresentar, tá bom? Boa noite. Entrando muita gente legal, muita gente boa. Esperar só mais um pouquinho. Já tá dando horário aí pro meu amigo Bruno entrar também e a gente poder começar. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Deixa eu só ver aqui. Grande Boda! Boa noite, meu amigo. Beleza? E aí, rapaz? Vamos começar? Que já tá na hora. Pô, você quer que eu participe, mas você não me convida, pô? Aí fica Eu vou difícil. entrar, rapaz. Olha o Paulão ali, ó. Olha quanta gente boa. Poxa, que prazer tá vendo todo mundo aí. É isso aí, galera. Tá Muito ouvindo bem? bom. Tem que ver o pessoal, se o pessoal tá ouvindo bem aí, que tá Tá participando. ouvindo? Dá um joinha aí, pessoal, se estiverem ouvindo bem. Não, pô. Show. Vamos lá, Boda? Só me sinalizem aí, por favor. Estão ouvindo bem? Gabriel deu um joia. Sofia também. Bora, vamos começar. Pode ir, Bruno? Então, só Show para de bola. estar aqui, meu nome é Rodrigo. A gente fez essa live aqui com o intuito de criar um ambiente para discutir caso clínico. A gente está sedento por fazer isso, né? Está todo mundo longe, vendo muito coronavírus e acaba que a gente perde um pouquinho o foco de outras coisas que a gente julga que são importantes. E para a gente é um prazer estar aqui. Então, estou dividindo com o Bruno. O Bruno está lá em São Paulo, vou deixar ele se apresentar também. Meu nome é Rodrigo, estou aqui em Petrópolis. A próxima vai ter o Leonardo também, que está no Rio. E a gente vai conseguindo unir força aí para fazer uma coisa bem legal, tá, pessoal? O Rodrigo já comentou, meu nome é Bruno. Somos um dos fundadores da RBL Curso. Eu, o Rodrigo e o Leonardo, somos os três clínicos. É, E foi o que o Rodrigo comentou. Com essa pandemia, acabou que uma das formas que a gente tem procurado estar mais próximo de vocês, principalmente para discutir caso clínico, está sendo por aqui. Então, espero que vocês tenham um aprendizado, que a gente consiga trocar ideias, e eu acho que esse é o objetivo. Em nenhum momento aqui é deixar bem claro que temos interesse em ensinar nada para alguém, pelo contrário, estamos aqui para aprender. E eu acho que o nosso objetivo aqui é basicamente criar um raciocínio clínico. Como que a gente pensa diante de um caso clínico? Se o diagnóstico está certo, se não está, a questão não é acertar ou não acertar o diagnóstico. A questão aqui é como criar um raciocínio clínico frente aos casos clínicos que a gente acaba realizando no dia a dia. Então, o objetivo basicamente é esse. E todos os casos que a gente estamos programando para apresentar para vocês são casos reais que a gente acaba discutindo e vendo no consultório, ambulatório, que a gente acaba fazendo pelos hospitais que nós trabalhamos. E espero que vocês possam aproveitar. Tudo bem? Vamos lá, Rodrigo? Esse foi um paciente que você viu, né? Isso, esse foi um paciente que eu tive a oportunidade de acompanhar. Foi um caso que eu achei bem ilustrativo, não é nada do outro mundo, mas é um caso muito ilustrativo que eu achei que vale a pena trocar, porque de cara às vezes não vem, e isso é muito comum no nosso dia a dia, né? Então, vamos lá. Não sei se todo mundo leu, mas não vou ler o caso inteiro, mas eu vou resumir aqui os pontos principais do caso. Então, Exato. de 40 anos de idade, tá? Vem com uma queixa, paciente intra-hospitalar, uma queixa de dor abdominal, tá? Ele tem uma história prévia de ter internado 6 meses antes, com um quadro já bem descrito de pancreatite aguda leve, no contexto de colilitíase, sem evidência de colédocolitise na ocasião, tá? Foi investigado de outras causas de pancreatite aguda na ocasião, não foi encontrada nenhuma causa aparente,
E aí optou-se por, mesmo de não ter evidência de coledocolitise, fazer a colicistectomia pela principal causa, né, de pancreatite ser a de etiologia biliar, tá? E eu vou descer aqui um pouquinho só para te dar. Essa dor que ele reinterna agora é uma dor abdominal surda, em barra no andar superior, com irradiação para o dorso, de forte intensidade associada a náusea e vômito refratário ao uso de sintomático oral. Além dessa queixa principal, ele traz também com ele, sendo interrogado, Rodrigo, ficou desde que ele operou, uma queixa de prostração progressiva desde a última cirurgia. Rodrigo, Pode falar, Bruno, pode falar. só acho que um comentário que eu acho que é legal aí. Então, a investigação, na verdade, de um paciente com dor abdominal, né? Exatamente. Acho que o que chama atenção é investigar dor abdominal nesse paciente. É uma dor abdominal no andar superior, correto? Correto, meu amigo. Início súbito, Rodrigo? É o início súbito. O início súbito, uma dor que foi bem caracterizada. Ele passava a mão assim no andar superior, falava que está doendo muito, paciente bem enjoado, chegou a vomitar algumas vezes, até o próprio exame físico, e era uma dor que caracteristicamente é para o dorso também. Semiologicamente, ela sugere algumas coisas, né? Tá. Dor de início súbito tem duas possibilidades, geralmente tem que pensar, né? Ou é lesão traumática ou comprometimento vascular. De modo geral, a gente acaba pensando assim, né? Se não tiver história de trauma, quando aparece um evento súbito, geralmente a gente tem que pensar em alguma coisa vascular. E dor no andar superior do abdômen, lembrar que acaba irradiando para dorso, que a gente não pode deixar sempre de pensar, principalmente que com a iminência, uma doença que acaba tem eminência importante, é a dissecção de aorta, né? Dor abdominal, que radia para o dorso, náusea e vômito, início é súbito, então é uma coisa que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. O que vai pensar em dissecção de aorta, se tem fator de risco ou não, se tem trauma associado, né? Eu acho que isso é importante. Fator de risco para dissecção de aorta geralmente são doença aterosclerótica, paciente hipertenso, mais idoso, tabagista, diabético, então eu acho que isso é uma possibilidade, né? Outra possibilidade, parede inferior, infarto de ventrículo direito, né? Parede inferior. É outro queixo também, início súbito, né? Que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Lembrar que úlcera perfurada, dor abdominal, início súbito, irradiação para o dorso, então é outra causa que a gente tem que tomar um pouquinho, né? Tomar um pouquinho de cuidado. O que tem que avaliar nesse paciente é a idade, né? Então, o paciente, a princípio, 40 anos, a gente teria que pensar em doença coronariana, tem que ver se tem fator de risco para isso, secção de aorta se tem fator de risco para isso, úlcera gástrica, outra causa de dor no andar superior do abdômen. Agora, em barra, com radiação para o dorso, náusea, vômitos, importante. Como esse paciente já tem uma história prévia de pancreatite aguda, tem que lembrar, apesar de ser submetida a colicistectomia que você comentou, na possibilidade de pancreatite, novo quadro, né, de pancreatite. Então, acho que isso é importante. A principal, como você comentou, é biliar. Ele já foi submetido a uma colicistectomia e será que ele tem um cálculo agora primário? Será isso? Então, assim, é uma das possibilidades, né? Mas, enfim, segue aí, porque senão eu vou te atrapalhar e vou falar pra caramba. Não, é isso mesmo. Eu te agradeço, meu amigo. Então, só voltando um pouquinho atrás, pessoal, ele teve, então, um quadro de pancreatite aguda leve. Ele tinha cálculo na vesícula, mas sem evidência de coledocolitise. Não sei se isso está claro para todo mundo, mas dentre os exames propedêuticos feitos na ocasião, não foi encontrado nem laboratorial, nem radiologicamente nada na via biliar, para pensar, bater o martelo que é a causa biliar. Mas como é uma causa tão frequente e não foi encontrada outra causa, foi submetida a colicistectomia. E falando um pouquinho da dor que o Bruno falou, pessoal, semiologicamente é uma dor de pancreatite. Lembrar que dor que vai para o dorso, a gente tem que pensar em algumas coisas, dentre elas órgãos retroperitoneais. Não esquecer disso, tá, pessoal? Pâncreas, rim, os grandes vasos, até a hoste muscular mesmo da parte posterior, tá? E aí, além desse quadro, que tudo indica que seja um novo episódio de pancreatite, e a gente ainda não está entendendo a etiologia, ele falou ativamente para mim assim, poxa, eu operei no intuito que eu achar que ia melhorar, mas eu venho cada vez mais cansado, não consigo fazer minha natação direito, estou bem cansado mesmo, minha constipação piorou, que é uma coisa bem inapropriada, né? Quais são as principais consequências de uma colicistectomia? A primeira que sempre chama atenção de fazer é a diarreia, né, do paciente pós-colicistectomia, e a outra coisa é um refluxo alcalino, que pode dar uma queixa de pirose, aquela coisa toda,
uma epigastralgia um pouquinho diferente, ele não se queixou tanto. Pelo contrário, ele estava se queixando aqui de um cansaço, constipação. Então tem alguma coisa que não está apropriado, digamos assim. Uma fraqueza generalizada, além de poliúria e polidipsia. Isso me chamou a atenção, tá? E de... Você quer falar alguma coisa aqui, Bruno? Antes de Não, prosseguir? tranquilo. Não, A tranquilo. história patológica pregressa é um paciente que tem uma história que a gente não sabe se está envolvido no quadro principal ou se é um achado, uma ginefrolitise bilateral. Ele já teve que intervir isso aí com a urologia e assume-se que a elevação das escórias nitrogenadas que eram tocadas, chegava a 1,5 de creatinina, era por conta da doença calculosa dele renal. Ele faz uso de pantoprazol, 40 miligramas, dose plena, para doença ulcerosa péptica de repetição, chamou atenção também, e sertralina para quadro de ansiedade, isso é muito comum, losartana para hipertensão, e de restante de história não tinha nada muito digno de nota. Tá? Então, além de uma possível nova pancreatite aguda, que a gente ainda não tem etiologia, tinha esses achados desde que ele tirou a vesícula um pouco inapropriados, né, e não esperados. Aí no exame físico. De comorbidade. Então vamos lá, Badinho, só para tentar entender. Então a dor abdominal, ele tem de comorbidade um paciente hipertenso, certo? Submetido a colestectomia recentemente. Recentemente. Tem uma doença renal crônica, a gente não sei qual é o estadio da... Mas tem uma doença renal crônica provavelmente associado à nefrolitise, é isso? Perfeito, perfeito, exatamente isso. E tem mais alguma comorbidade esse paciente ou não? Só para... Não. Doença ulcerosa péptica que já vem tratando há muito tempo. Ah, tá, ótimo. Essa hipertensão e um humor deprimido e muita ansiedade. Isso era bem marcado no paciente desde a primeira internação. Tá? Ótimo. Beleza. Exame clínico, o que tem de importante, Badinho? Porque eu não, assim, só para... Positivo. É um paciente que está hipertenso, está com 150/90 de pressão arterial. Corado, hidratado? Corado, está desidratado. Pode falar. Os sinais vitais, então, só para falar na ordem. Pressão está hipertensa, 150/90. Está com uma frequência cardíaca baixa, 44 batimentos por minuto. Talvez aqui seja o segundo ponto inapropriado que você pode comentar, né? Ele não usa nenhuma droga cronotrópica negativa, está com dor e está bradicárdico. Então, isso chamou um pouco de atenção. Frequência respiratória normal, saturando bem. Está na ectoscopia só desidratado, uma cruz em 4. Aparelho cardiovascular respiratório normais. Abdômen peristáltico, doloroso, a palpação do epigastro, sem sinais de irritação peritoneal. Pouco distendido, hipertimpânico, sem massas ou visceromegalias. Membro inferior normal. E é até aqui que a gente deu para o pessoal. Quer comentar alguma coisa do exame físico? Tem mais alguma coisa no exame clínico dele? Não. Ou não? Não. É só isso. Tem algumas coisas que eu acho que são interessantes aí. Você colocou um paciente com dor, hipertenso, bradicárdico. No exame clínico, você colocou desidratado, é isso? Exatamente. Então, assim, veja bem, o que a gente, teoricamente, né, a gente não vê, isso não é receita de bolo, mas, assim, esperaria um paciente desidratado, tendendo a ataque cardíaco e tendendo um pouco mais de hipotensão. Esse paciente, não. Ele está bradicárdico e hipertenso. Ele está ao contrário. Ao mesmo tempo, o paciente está desidratado. Então, assim, não é algo muito frequente de a gente observar. É o contrário, né? Tem anemia no exame clínico, Badinho, ou não? Não. No exame clínico não. Tá. Não tem anemia e tem dor abdominal, não é isso? Exatamente, meu amigo. Dor abdominal difusa no exame clínico? Dor, principalmente no andar superior. Andar superior, tá, ótimo. Ela fazia defesa, mas sem sinais de irritação peritoneal. Tá, beleza. Tem algumas coisas que eu achei que é interessante. Primeiro, então, a hipótese diagnóstica a princípio de pancreatite, certo? Exatamente, uma pancreatite aguda, né? Parece ser. Exatamente, parece uma pancreatite aguda. Diagnóstico, basicamente, é clínico, radiológico e laboratorial. Como é que é, Badinho? Só para... Então, aí, pessoal, isso é uma coisa que é muito importante que o Bruno está falando, porque é muito comum a gente ficar na dúvida, como é que a gente vai fazer, né? Primeiro, ele fez um eletro e raio-x de tórax, pessoal, é uma extensão do nosso exame físico, não deixem de fazer, podia matar ali muito bem o infarto de parede inferior, foi feito. O raio não deu nada demais, o eletro deu uma coisa muito característica, acho que eu vou deixar para o segundo tempo, mas deu uma alteração cardiográfica, nada para esquecer, tá? Eu acho que é importante. E o diagnóstico da pancreatite, para a gente não fugir,
São 2 critérios de 3. É clínico, clínica compatível, ele tem, que é dor no andar superior, náusea e vômito. Lembrem-se disso, náusea e vômito, não deixem de pedir amilase e lipase, que às vezes passa batido. Você tem que ter, se você tiver clínica e tiver laboratório, e laboratório lembra como dosagem de amilase e lipase mais de 3 vezes o limite superior da normalidade, qualquer um dos dois. Se, por exemplo, é até 100 a lipase, está 400, está mais de 3 vezes. Se ela tiver 400 ou tiver 2.000, isso não é prognóstico, isso não quer dizer nada. Ela só serve naquele momento do diagnóstico. Então, se você tem uma dor compatível, amilase ou lipase mais de 3 vezes, a gente está autorizado a dar o diagnóstico de pancreatite aguda. E aí, se não tiver dúvida, pessoal, e isso aqui é muito comum que a gente faça, ainda mais na rede privada, não precisa fazer tomografia, não precisa fazer estudo de imagem, porque basta 2 dos 3 critérios. Clínico, laboratorial, com amilase e lipase mais de 3 vezes, e a tomografia de abdômen, se tiver dúvida diagnóstica na entrada ou se o paciente se apresentar de forma muito grave. Tá? E na evolução do caso, a gente vai ver se vai haver necessidade de fazer tomografia ou não. Tá? Então, o diagnóstico, não esquecer que são 2 de 3. Pode falar, por favor. O que acontece, Rodrigo, que a gente vê às vezes assim, com certa frequência, é o paciente que tem dor abdominal, fica 2, 3 dias, acha que é uma dispepsia, faz uso de antiemético, isso... Luftal, Buscopan, e aí vai. E a gente sabe que tanto a amilase quanto a lipase, as duas podem subir, uma pode subir mais rápido que a outra, não pode demorar mais tempo para regredir os valores de normalidade. Você lembra disso? Qual que sobe primeiro, qual que cai primeiro? Porque geralmente o que a gente tem que tomar muito cuidado é que às vezes o paciente, né, ele não procura atendimento de imediato, ele demora um pouquinho, faz algumas medicações, sei lá, segundo, terceiro dia ele retorna, porque persiste a dor. A amilase e lipase, pessoal, eu gosto de comparar com a cardiologia. A amilase com a CPK, menos específica, sobe mais rápido e cai mais rápido. Uhum. E a lipase mais específica lembra a troponina. Ela sobe um pouco mais lento, mas ela fica por mais tempo e é mais específica um pouco. Tá? Então, é frequente, às vezes, a gente achar uma amilase normal e uma lipase muito alterada. Um exemplo clássico, mesmo numa fase aguda, bem aguda, é o paciente que faz pancreatite de etiologia alcoólica. Tá? Uhum. E não precisa ter aquele cara com pancreatite crônica, não. A bebida alcoólica crônica pode fazer eventos de pancreatite aguda sem gerar cronicidade no pâncreas. Tá? Ótimo. Então é isso. Então, a amilase e lipase é diagnóstico, não precisa pedir mais. Eu sei que é muito comum de ficar acompanhando o paciente internado com isso, mas ela é diagnóstica. Mais de 3 vezes, uma ou outra, com uma clínica compatível, está dado o diagnóstico. Tá? O pessoal comentou aí de doença renal crônica, úlcera perfurada, né? Lembrar disso, principalmente de amilase, lembrar que antigamente o pessoal para síndrome coronariana aguda dosava antigamente, né? TGO, amilase, que qualquer lesão muscular isso pode aumentar, né? Ou quando ela deixa de ser depurada, que é nos pacientes com doença renais crônica, né? Então, assim, é o que você comentou, não é tão específico, tem outras doenças que também acabam aumentando a amilase, né? Eu acho que, de modo geral, então, a princípio, o diagnóstico, exame clínico, queixa compatível com pancreatite, foi isso? Perfeito. E laboratório, veio a amilase. Tem amilase lipase. Deu aqui, eu tenho aqui anotado a amilase 1.300 até 200 e a lipase de 2.000 era até 120. Além disso, de positivo no laboratório, vou me adiantar, vem um PCR de 6, que é um marcador de fase aguda, né, inflamatório de fase aguda. As enzimas de necrose miocárdica todas negativas, tá? Sem anemia, uma leucocitose com desvio para a esquerda, 15.200 leucócitos, com 8 bastões e 0 eosinófilos, plaqueta normal, hematoscopia normal, uma ureia de 56, creatinina de 1,6, o basal dele fica em torno de 1,3, tá? De ambulatório, e um clearance estimado nesse momento de 52 pelo CKD-EP, tá? E aí, aí eu te devolvo a pergunta, que alguma coisa laboratorial mais aqui te ajudaria, sim, Bruno? Eu acho assim, o diagnóstico de pancreatite aguda, não é isso? A princípio, pensar em etiologia biliar. Esse paciente foi submetido a colestectomia prévia. Será que esse paciente ficou com um cálculo, na verdade, um cálculo primário de via biliar? Seria uma possibilidade. Outra possibilidade são causas de pancreatite aguda de etiologia não biliar.
Aí teria que investigar as outras causas de pancreatite aguda de etiologia não biliar. Se tem libação alcoólica, se não tem, se tem alguma doença autoimune associada, se não tem, se tem distúrbio hidroeletrolítico. De pancreatite, para pensar em pancreatite autoimune, se tem ou não tem, né? Exato. Se tem Agora, hipertrigliceridemia, tem essas outras causas de pancreatite aguda, né? o pessoal está falando aqui uma coisa importante. Enzimas canaliculares transaminases. Isso é essencial, pessoal. No andar superior, já pede de uma vez junto com a bilirrubina, porque isso vai te dar uma orientação. Então, respondendo a pergunta, TGO normal de 15, TGP de 60, estava tocada, até 40, o referencial total. Fosfatase, alcalina e gama-GT normais, com bilirrubina também normal. E aí, pessoal, eu queria chamar a atenção. É um macete. Se TGP está mais de 4 vezes o limite superior da normalidade nesse contexto, a gente pensa que deve ter algum cálculo ali obstruindo e fazendo aquela exceção, né, de colestase aguda, fazendo um padrão hepatocelular, transaminases lá em cima. Até 4 vezes, a gente fica inclinado a pensar que a própria pancreatite pode fazer um edema ali na cabeça do pâncreas e comprimir o colédoco de certa forma e ter um aumento transitório tanto das enzimas canaliculares quanto das transaminases. Mas é uma coisa discreta. Quando tem cálculo na via biliar, normalmente tem uma subida maior. E o marco aqui, que é legal vocês gravarem, é uma TGP acima de 4 vezes, que não é o caso. Então, você tem aqui enzimas canaliculares normais, uma TGP tocada que pode ser justificada assim somente pela pancreatite, que não me ajudou, não falou a favor de cálculo no colédoco, né? Colédoco litísio. E lembrar, uma coisa que eu não falei na história, é que a primeira cirurgia foi feita, uma colangio perioperatória, e não evidenciou cálculo, tá? É mais uma coisa importante, porque com 6 meses podia ser muito bem um cálculo individual. E cálculo primário de colédoco é uma coisa comum. Então, de novo, aqui não tem evidência de colédoco litísio. E aí, como proceder com esse paciente? Então, assim, eu sei que a gente fica ansioso para dar o diagnóstico etiológico, né? Só que antes aí você está na emergência, vai botar esse cara onde? Vai botar ele na enfermaria ou vai botar ele no CTI, né? E a gente tem algumas coisas de gravidade que nos ajudam a orientar isso. Eu não vou botar aqui, mas não deixem de ler, que talvez o mais simples chama-se BISAP, B-I-S-A-P. Leva em conta algumas coisas. Ele leva em conta a ureia, o estado confusional do paciente, se tem ou não, se tem resposta inflamatória sistêmica, idade e derrame pleural. Por isso que o raio-x é importante, tá, pessoal? Aí o Fernando já até jogou ali BISAP, ele que ele que fez a gente estudar mais isso daí, tá? Então, se você tiver um BISAP dessas 5 variáveis que eu passei, depois leiam com calma. Até 2, você está autorizado a botar ele no andar, que é um paciente que vai ter tudo para evoluir uma pancreatite aguda leve, tá? E se tiver maior do que 2, é um paciente que tem uma mortalidade maior, podendo chegar até 15%, e esse é o que merece o CTI. Então, preenchendo isso, eu já falo para vocês que ele era um BISAP 1, ele ganhou ponto só na ureia, e ele foi para o andar, tá? Então, a gente está diante de um paciente com pancreatite aguda leve, sem etiologia definida, já tendo sido uma colecistectomia que talvez tenha caído de paraquedas. E, de forma inapropriada, ele está evoluindo com constipação, né? Que não é o que a gente espera. E tem alguns outros que podem ajudar a gente. Aí eu vou deixar o Bruno comentar um pouco. Não, o pessoal até comentou aí, paciente poliúria, polidipsia, pensando provavelmente no paciente diabético, né? E isso é mesmo. Lembrar que em pensando em pancreatite nesse paciente, numa pancreatite, teoricamente, a gente pensaria mais na pancreatite crônica, né? A não ser que o paciente abra um quadro de cetoacidose diabetes, né? O paciente com cetoacidose diabetes também pode abrir um quadro de pancreatite aguda, né? É outro marco interessante. Lembrar que se o paciente tem poliúria e polidipsia, lembrar que uma das possibilidades, se a gente for cruzar os dados que esse paciente tem, ele pode estar tendo uma dificuldade de concentração de urina. Então, será que esse paciente não pode ter uma doença tubular que dificulta concentrar e acaba, nesse contexto, tendo mais poliúria e, consequentemente, polidipsia? É uma possibilidade. Então, se ele pode ter hiperglicemia, glicosúria, que pode cursar com a polidipsia e poliúria, mas pode ser que, será que esse paciente não tem uma doença tubular e que dificulta a absorção? É uma possibilidade. Só para a gente criar aqui um raciocínio que eu acho que é legal, para não demorar muito, então tem algumas coisas que é interessante. Desidratação, hipertensão, bradicardia. Então tem alguns marcos aí que a gente tem que levar um pouquinho em consideração.
por frequência Nenhuma cardíaca. medicação que curse com bradicardia. Outro achado, os pacientes estão com relato de depressão, fadiga, fraqueza, constipação. Então, a gente vai cruzar todos esses dados. Quando a gente pega pancreatite aguda, a gente vê causas de... Tem inúmeras causas de pancreatite aguda. Quando a gente vai estudar cada doença, será que alguma dessas doenças pode cursar com pancreatite aguda e pode justificar a manifestação clínica? Tem uma tríade de uma doença que é associada a um distúrbio eletrolítico que esse paciente tem. Desidratação, hipertensão. Então, seja o paciente desidratado, o paciente está hipertenso e está bradicárdico. Eles podem colocar bradicardia ou hiporreflexia, que não tem. Foi feito, você sabe, Ladinho, se tem avaliação neurológica desse paciente? Esse paciente, fui eu que fiz o exame físico dele, exame Fudeu. neurológico, foi neurologia. Mas ele tinha aumento dos reflexos, viu? Tendinosos profundos. Tá, então ele tem alteração de reflexo, tem desidratação e está hipertenso. Exatamente, exatamente. Isso é uma tríade, basicamente, nos pacientes que cursam com hipercalcemia, né? Então, é uma das causas de pancreatite e isso tende a cursar com hipercalcemia. Então, uma das possibilidades dos pacientes... Aí eu te devolvo. Fui eu que vi ele também na primeira internação. A gente fez o risco dele, porque foi uma colestectomia eletiva, e tinha um eletro que chamava atenção ali, alguma alteração ali na repolarização. Eu fiquei até preocupado, discutir com a cardiologista, mas não era nada isquêmico, nada muito específico. E tinha um intervalo QT um pouco mais curto. Isso é uma coisa interessante também desse paciente. E foi dosado o cálcio na ocasião, tá, Bruno? E aí ele veio no limite superior. Ele veio 10,5, se eu não me engano. E isso excluiria, por exemplo, assim, eu te pergunto, esse primeiro cálcio lá atrás, mais pro normal, apesar de estar no limite superior, você acha que excluiria uma hipercalcemia como etiologia? Assim, teoricamente seria uma hipercalcemia leve, né? Primeiro a gente tem que, assim, a primeira coisa que você está avaliando quando você vai avaliar o cálcio é rever novamente se tem uma nova coleta de cálcio para ver realmente... Repetir o cálcio. A gente não repetiu. Nós não repetimos na primeira porque não tinha O Paulo está lembrando uma coisa importante, sempre corrigir a albumina, paciente que está inflamado por algum motivo, a albumina é um marcador negativo, ela cai. A cada 1 de albumina abaixo você aumenta 0,8 no cálcio, mais ou menos assim. E ele tinha uma albumina normal. Mas o que eu queria falar é que às vezes uma pancreatite pode puxar esse cálcio para baixo, né? Exatamente. Uma coisa que eu acho que é legal é assim, teoricamente, se levar só em consideração o valor do cálcio e levando em consideração que a albumina dele está dentro da normalidade, seria uma hipocalcemia leve. Hipocalcemia leve, geralmente os pacientes, de um modo geral, os pacientes são assintomáticos. Tomar cuidado sempre quando a gente vai avaliar o cálcio, correlacionar com a albumina, e tantos pacientes que têm hipocalcemia quanto hipercalcemia, eu tenho que avaliar os pacientes se eles não têm um déficit de albumina, ou seja, o paciente pode ser desidratado, desnutrido ou não, se o paciente está inflamado ou não, ou os pacientes têm produção de excesso de proteína, são, por exemplo, mieloma múltiplo. Então, lembrar que a albumina ela é um carreador do cálcio, e 60%, 50% em média do cálcio é ligado à albumina. Então, lembrar que a albumina interfere diretamente. Outra forma é dosar o cálcio iônico, né? É o cálcio iônico que, na verdade, tem a parte fisiológica. Então, assim, um cálcio baixo, Rodrigo, para responder a sua pergunta, teoricamente, uma hipercalcemia leve, avaliação clínica, poderia acompanhar ambulatoriamente. A pergunta é, essa hipocalcemia poderia justificar a pancreatite? Isso não tem, a gente não tem uma resposta. A gente sabe que pode sim, mas a gente não consigo falar para você que uma hipercalcemia, leve que seja, possa justificar. Mas os sintomas que ele tem, agora a gente quando olha pelo retrovisor, a gente vê que ele tem outros sintomas, né, que pode justificar. Hipertensão com bradicardia, gente, alteração do reflexo, tem que pensar em alteração do cálcio. Lembrar que alteração de frequência cardíaca, alteração de reflexo, lembrar sempre de cálcio e potássio. Então, sempre quando eu vou pensar em fibra muscular,
eu vou lembrar sempre de cálcio e potássio. Um pouco mais abaixo, que também altera, é o magnésio. E lembrar que o magnésio, ele, pacientes que têm hipomagnesemia, eles podem cursar com hipocalemia. E o magnésio, ele tem como feedback para a paratireoide, ou seja, o magnésio, seja alto, seja baixo, ele pode alterar, funciona como sensibilizador para a paratireoide. Isso pode alterar os níveis de PTH, que tem relação direta com o cálcio. Show de bola. E assim, nessa segunda internação, foi solicitado cálcio para ele, Rodrigo? então, aí quando a gente está diante de um paciente com nova pancreatite, novamente não tem nada para via biliar, já subiu com ultrassom também, que não tem dilatação da via biliar, não é o melhor exame para biliar, mas não chamou atenção também. Chegou a ser submetido a uma uma colangio-ressonância, onde a gente não viu, de novo, nada na via biliar que chamasse atenção, nada anatômico do pâncreas que chamasse atenção para etiologia. E a gente começou a pensar, igual o Bruno falou, além de tratar ele, não esquecer do tratamento, né, pessoal? E esse paciente hidrata pra caramba, que isso melhora a dor dele, melhora a chance dele diminui a chance dele fazer necrose, tá? Então, o tratamento mesmo da Segunda Guerra para cá, não mudou nada. É dieta zero, hidratação e analgesia. A principal hidratação que você está trabalhando em todos eles juntos, tá? Então, assim, a gente começou a pensar, álcool ele não tinha. Idiopática acaba sendo exclusão. Para familiar, não tem história familiar, já tem mais de 35 anos de idade, não tinha feito nenhum procedimento agora de CPRE, nada disso. Medicamentoso, tem uma lista que é bem extensa, mas mais clássicos ele não toma, tá? Para pensar em medicamentoso. E a gente acabou pedindo essa dupla que você acabou de falar, que é o triglicerídeo e a dosagem do cálcio. Então, não se lembrem, não se esqueçam de pedir triglicerídeo e cálcio no paciente com pancreatite aguda. Foi pedido, tanto na primeira quanto na segunda internação. Tá? E, para nossa surpresa, você quer que eu fale o resultado, Bruno? Pode anular, até porque eu não lembro o valor, também nem sei. Então, o cálcio veio de 14,4, com uma albumina normal, então tem uma hipercalcemia, e o triglicerídeo dele veio de 165. Está maior do que 150, tá? Não está normal, ele para esse critério é um dos critérios para síndrome metabólica, mas até 500 a gente não pensa no triglicerídeo como uma causa, nem como cofator do triglicerídeo para o pâncreas. Entre 500 e 1000, ele pode ser um cofator, por exemplo, uma hipercalcemia mais um triglicerídeo de 600, aumenta a chance dele ter pancreatite. E como fator isolado, triglicerídeo de 1000 é um fator classicamente sabido que pode gerar a pancreatite aguda. E então ela não vê nada demais, o triglicerídeo vem com cálcio de 14,4, com uma albumina de 4. Então, a primeira coisa que a gente fez, repetir o cálcio, igual você falou muito bem. Repetimos o cálcio e continuava esse cálcio aumentado. Tá? E aí, Bruno? Acho que o próximo cálcio primeira coisa, repetir o cálcio. O cálcio está realmente aumentado, beleza. A próxima passo que a gente tem que ver nesse paciente é se essa hipercalcemia é PTH dependente ou não PTH dependente. Eu acho que Nós está pedindo tudo, né, Bruno? Primeiro é o PTH, ponto. Exatamente, porque assim, se ele tiver um PTH, ou seja, será que o cálcio está alto porque esse paciente tem aumento do PTH? Até que se prova o contrário, esse paciente, teoricamente, teria um hiperpara primário, ou um hiperpara secundário, ou a associação de hiperpara com outras doenças, por exemplo, as neoplasias endócrinas, o paciente tem hiperpara, tem algum tumor pancreático, alguma coisa em pituitária, tem associação com felcromocitoma. Então, assim, ver se esse paciente, além de aumento de PTH, você tem outra manifestação clínica para a gente pensar nas outras doenças endócrinas que podem estar associadas, né? Ele tem uma história você comentou, acho que se não me engano, de úlcera gástrica, de repetição. Então, assim, uma das possibilidades quando se tem, sendo PTH dependente, é a associação com outras endocrinopatias. E, por exemplo, que o pessoal já até comentou aí, o gastrinoma seria uma das possibilidades, né? Úlcera gástrica de repetição, né? Então, chegou a fazer alguma coisa assim? Sabe? Então, depois, ambulatorialmente, lembrar, pessoal, toda vez que vocês forem dosar gastrina, o paciente tem que estar sem dor de bomba, senão vai ter um aumento de gastrina pela inibição de bomba, tá? Pelo omeprazol, pantoprazol. Então, ele parou por um período X, se eu me recordo, foram 2 semanas, tolerou bem ficar sem o inibidor de bomba, tem gente que tem dificuldade, dosou a gastrina,
e ela veio dentro da normalidade. Como ele O PTH veio alto? E o PTH veio de 120. O referencial, PTH intacto, era de 15 a 65 A gramas 65. por quilo. Então veio 120. Se vem normal, mais no limite superior, a gente também achar que está inapropriado, né? Agora, se ele tivesse suprimido, a gente ia direcionar a nossa investigação da hipercalcemia para uma não PTH dependente, mas o dobro do PTH. Então, veio uma hipercalcemia dependente de paratormônio, provavelmente sendo a causa de tudo que ele tem clínico, tanto a nefrolitite de repetição, constipação, a própria doença ulcerosa péptica, a hipercalcemia pode justificar, tá? E lembraram muito bem do gastrinoma, podendo estar associado na neoplasia endócrina múltipla. E aí a gente fez o próximo, confesso a você que foi ambulatorial, que a gente fez foi hidratar muito bem esse paciente, não sei se você quer acrescentar alguma coisa. E, ambulatorialmente, a gente fez o próximo exame que confirmou a etiologia e ele operou e está super bem. Mas aí eu deixo você à vontade, Bruno. Não, tranquilo. Então, assim, a princípio, fez sentido? Fez cintilografia. Paratireoide, uma coisa assim? Fez cintilografia de paratireoide. Então, assim, porque... Tá, não, tranquilo, só por curiosidade mesmo. Então, assim, porque quando tem um PTH, lembrar que se é PTH dependente, a princípio a gente vai avaliar a paratireoide desses pacientes. E homem, jovem, a principal causa de hiperpara são adenomas solitários, né? Que é 80, se não me engano, 80, 90% dos pacientes são para adenoma solitário. Então, que é a principal causa de hiperpara primária nesses pacientes. Então, a cintilo nesse paciente seria o indicativo para ele, né? E lembrar que o aumento de PTH assim, tem outra associação com outras doenças endócrinas, mas a princípio eu pensaria nesse paciente como hiperpara e lembrar que o cálcio, acho que até o pessoal comentou aí, poliúria, polidipsia, esses pacientes podem cursar com diabetes insípido nefrogênico, né? O cálcio, a hipercalcemia, ela pode dar doença tubular, principalmente tudo contorcido proximal, esse paciente tem dificuldade de absorver sódio e perdendo sódio acaba perdendo água na urina. Então, esse paciente tem uma poliúria geralmente por isso, por um diabetes insípido nefrogênico. A bradicardia justifica-se pela hipercalcemia, a hipertensão justifica pela hipercalcemia, a depressão a gente consegue justificar, dor abdominal, a dor de um modo geral os pacientes têm. Uma coisa que a gente observa nesses pacientes, que é uma fraqueza que é comum de cintura escapular e pélvica. E o diagnóstico diferencial no paciente mais idoso, polimialgia reumática, então paciente mais idoso, acima de 65 anos, cefaleia, diplopia, claudicação de mandíbula, com dificuldade para elevação dos membros, com VHS aumentado, o paciente começa a anemiar e que tem fraqueza, lembrar de polimialgia reumática. Nos pacientes mais jovens, além de fraqueza, tem muita dor, lembrar de polimiosite. E nesses pacientes, geralmente, enzimas musculares, TGO, CPK, aldolase, geralmente vem aumentado também. E o engraçado é que nos pacientes com hiperpara, quando é secundária, quando tem hipercalcemia, geralmente a fraqueza é mais comum de cintura pélvica e de cintura escapular. Então, o que é diferente tanto na polimialgia reumática quanto nas doenças reumatológicas, de modo geral, principalmente polimiosite. Então, acho que isso é algo legal para a gente comentar. Eu acho que todos os achados desses pacientes são compatíveis com hipercalcemia, né? E acabou fechando o diagnóstico de hiperpara. De um modo geral, que o Rodrigo já comentou, é hidratar todos eles de um modo geral. O que a gente vai avaliar depois se é hipercalcemia, como é PTH dependente, assim, não tem que ficar pensando, porque quando pega um paciente com cálcio, aumento do cálcio, tem outras causas que a gente tem que lembrar sempre, além de paratireoide, esse paciente não tem, principalmente, que a gente faz bastante hoje, reposição de vitamina D. Quem que não repõe vitamina D, que não dosa ambulatorialmente, bem baixa, a gente acaba repetindo vitamina D. Então, assim, intoxicação por vitamina D é um cuidado que a gente tem que ter. Vitamina A, então, intoxicação dos pacientes por vitamina A é outra causa. Lembrar que existem medicações que, com frequência, mas que também podem cursar com hipercalcemia. Um deles, que a gente acaba utilizando, é o hidroclorotiazida, que a gente prescreve no dia a dia, tanto é que pacientes que têm muita formação de
de nefrolitismo, uma das medicações que a gente acaba prescrevendo para esse paciente é a hidroclorotiazida, né? São diuréticos para esses pacientes. Então, assim, tem inúmeras causas de hipercalcemia. Lesões ósseas, então, assim, tumores com implante ósseo, nesse caso, além do cálcio, lembrar da fosfatase alcalina que pode subir, lembrar de neoplasias, principalmente paciente mais idoso, neoplasias sólidas, ou seja, mama e pulmão, são as duas mais comuns, mama e pulmão são as mais comuns, principalmente pulmão é o epidermoide, então lembrar disso. E lembrar doenças granulomatosas, acho que a atenção que eu chamo aqui é os pacientes de sarcoidose e tuberculose. Acho que isso que é importante. E doenças linfoproliferativas, principalmente linfoma. Então, assim, Tudo isso que você está tomar falando são causas de hipercalcemia não dependente de PTH, não é isso? não dependente de PTH. Que eles têm em comum, acaba tendo PTH-RP, produzem calcitonin. Então, assim, isso né, a gente acaba... são outras formas de cursar com hipercalcemia. Do PTH dele vir alto ou inapropriadamente normal, que era muito mais fácil de seguir o caminho dele, né? A investigação ficou muito mais simples. Veio o PTH alto, só para fechar aqui que o pessoal perguntou, fez a cintilografia das paratireoides com sexta MIB 99 e aí a evidência cintilográfica de hiperplasia adenoma de tireoide inferior esquerda. Ele operou, tirou essa paratireoide em especial e está assintomático hoje em dia, está muito bem. E aí, Bruno, só para não se estender muito, eu achei excelente, te agradeço muito. A mensagem tá vomitando, tá com dor no andar superior, não deixem de pedir amilase e lipase, tá? É um diagnóstico diferencial importante, principalmente quando a dor vai para trás, reto peritônio, tá? Lembrar que uma dor de coluna pode ser um tumor de pâncreas, óbvio que a gente não vai pensar isso para todo mundo, mas tem que lembrar. E investigando causas de pancreatite aguda, não esquecer do cálcio e do triglicerídeo, que às vezes passam batidos e daí sai o diagnóstico. Então, o cálcio aumentado justificava a maior parte, aquele cansaço dele melhorou, isso é o que me deixou mais feliz. O paciente agora está fazendo a vida dele normal, está fazendo as coisas dele com uma cirurgia que não foi nada tão invasivo, digamos assim. Então, é um caso que a gente tem que deixar uma atenção por causa disso, não esquecer de pedir o cálcio e não esquecer da com dor nas costas, dor na frente, e tratar bem esse paciente, tá? Aí eu acho que o que chama atenção, é outro recado que eu deixo, o que é inapropriado, pessoal. Veja bem, um paciente com dor não faz taquicardia. Um paciente está desidratado não faz taquicardia. O paciente está desidratado e faz hipertensão. Então, sim, são outros achados que quando você começa a cruzar os dados, está inapropriado. Uma nefrolitíase, tudo bem. Agora, nefrolitíase bilateral, úlcera gástrica, dispepsia de repetição. Então, assim, tem outros achados que a gente tem que procurar. Depressão. Quando você começa a juntar isso tudo, uma bradicardia de 44, isso é inapropriado. Um paciente com dor, desidratado e bradicárdico. Então, assim, você começa a cruzar os dados, só coloca lá pancreatite com bradicardia e desidratação. Quando você cruza esses dados no PubMed, a gente consegue chegar às principais hipóteses diagnósticas. Eu acho que para não estender muito aqui, né, Rodrigo, acho que o objetivo nosso é esse, é discutir caso, se tem diagnóstico, se não tem, mas é o raciocínio clínico de como chegar. O tratamento a gente não vai focar muito aqui, eu acho que o objetivo não é esse. Mas é exemplificar os casos clínicos. Quer falar alguma coisa, Rodrigo? É só aqui que alguém perguntou, a úlcera péptica de repetição foi definida como idiopática? A própria hipercalcemia, na teoria, pode piorar a doença ulcerosa péptica. Né? Quando a gente começa a ter úlceras de repetição, refratários, inibidor de bomba e dose plena, em locais inapropriados, segunda porção, enfim, a gente pensa em gastrinoma, é a primeira coisa que vem à cabeça, ainda mais nesse contexto, foi dosada a gastrina, lembrar de tirar o inibidor de bomba, mas a própria hipercalcemia pode justificar, sim, isso daí. Não tem tanto tempo assim, está muito bem do ponto de vista do cansaço, isso que me chamou a atenção, melhorou, viu? Com a melhora do cálcio, ele melhorou do cansaço, isso que eu achei muito interessante. Agora, ele continua com o pantoprazol dele e a gente vai provavelmente fazer esse exame, porque já tem mais de 6 meses de uso gradual, e ver como é que ele fica. Tá? E obrigado a todos pela participação. É um prazer estar aqui com o meu amigo Bruno. Sempre aprendo muito com todo mundo. Você fez a barba, né, Rodrigo? Já fiz. Eu estou de castigo em casa, eu fiz a barba aqui, tá direitinho. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham aproveitado e provavelmente em breve a gente deve, novo caso clínico. A expectativa nossa é de, vamos ver, uma vez por semana, a cada 15 dias, colocar um caso clínico do nosso dia a dia para
para a gente poder discutir com vocês. Alguma dúvida que ficar, pessoal, mande mensagem para nós no Instagram que a gente procura responder o máximo possível das dúvidas de vocês. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, deixa lá que a gente, às vezes demora um pouquinho, mas a gente responde, né, Rodrigo? Com certeza. Boa noite para todo mundo. E se Deus quiser, em agosto, a gente está presente fisicamente, mas a gente pretende fazer isso aqui até para a gente se sentir saciado. Tá bom? É isso aí, gente. Um abraço para vocês aí. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado.